Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira ao vivo aqui com vocês para trazer muito conhecimento e transformação de vida. Hoje eu estarei na companhia da Master Coach Luísa Nascimento e será muito importante o tema que nós estaremos tratando. É o tema Ser ou Ter, o que muda a sua história. Pessoal, fique até o final. Será muito enriquecedor este conhecimento. Compartilhe com os seus contatos. Gratidão imensa a todos que estão aqui com a gente mais uma vez. A participação da Luísa, ela é muito interessante porque a Luísa é minha amiga coach e ela trabalha nessa área do desenvolvimento pessoal, né? Então, vai ser muito interessante. Já tô convidando ela. E, pessoal, não deixem de participar, ao vivo ou gravado, deixe seus comentários. É sempre enriquecedor para a gente ter esse feedback, para que a gente tenha certeza que o conteúdo está sendo significativo para vocês. Oi, Luísa, boa noite. Boa noite, a câmera tá boa? Tá me vendo direitinho? Tá boa, sim. Estou te ouvindo e te vendo perfeitamente. Você está me ouvindo e vendo também? Sim, sim. Como eu estava dizendo para o pessoal, Luísa, o tema de hoje é um tema muito importante que pode ser até um divisor de águas na vida de muitas pessoas que estarão assistindo essa live presencial ou gravada, né? Isso é muito importante, a gente entender essa situação do ser ou ter e o que isso pode mudar na nossa história, né? Mas primeiramente, gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Luísa Nascimento, moro aqui em Natal, sou Master Coach também da Sociedade Internacional do Mindset, como a Isabel, e eu espero que seja de grande valia esse encontro nosso com vocês. Vocês aproveitem muito, assim como nós, todas as vezes que a gente prepara um conteúdo é com muito amor, com muito carinho, e é isso. O pessoal está chegando e é muito importante esse início, a gente, né, esperar um pouquinho, dar essas boas-vindas a quem está chegando. Ah, boa noite, Margarete, boa noite. O outro eu não sei ler o nome. Acho que é o Johan, é o amigo do meu filho. Ah, Johan, muito boa noite. Então, a importância, né, desse tema na nossa vida e saber trazer isso para o dia a dia da gente é muito significativo. Boa noite, Cleide. O pessoal está chegando. Estou mandando aqui os convites. Mandando os convites, o pessoal chega mais rápido também. O Instagram ele tem estado um pouco estável, então não é todo mundo que consegue enxergar na live só pelo perfil, né? Eu tô achando bem. Tá como se tivesse todo mundo sem estar online, né? E é E estranho. Parece que não tem aí ninguém praticamente. você mandando o convite, a pessoa recebe no direct, aí ela consegue entrar. Ah, Aconteceu isso numa outra live minha também. Aí a gente pede pessoal um pouquinho só de paciência, porque, né, para convidar o pessoal para entrar aqui. Lembrando, gente, que toda segunda-feira, ultimamente às 20h20, estamos tendo as lives com o tema, sempre um tema enriquecedor para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes na companhia de um colega coach, master coach. Isso é bom para a gente estar sempre compartilhando o conhecimento e aprendendo um pouco cada dia mais. Hoje foi a presença da Luísa Nascimento, uma pessoa assim maravilhosa, expert na área do desenvolvimento nossa, também. é isso. Só... Assim, eu fico até... Já estava um pouquinho nervosa, não sei por que que normalmente eu nunca fico, né? Acho que é que eu fui preparar, porque mexeu muito com... Na verdade, mexe muito com o nosso ego, né? Quando a gente vai falar sobre a essência. Eu acho que isso é muito
interessante. Não sei se isso aconteceu contigo, ou já aconteceu, né? Sim, sim. Eu, cada vez que eu aprofundo um pouquinho mais, eu me descubro cada vez mais, né? Então, assim, trabalhar com o nosso interior é muito revelador. Foi muito Eu interessante. É bem intenso, a gente vai se conhecendo, vai percebendo aonde a gente precisa mudar, o que ainda precisa ser mudado, né? Então, Sim, mexe mesmo com a nossa essência, mexe demais com o nosso interior, né? Como você disse. É muito gratificante você perceber que você está no caminho certo, que você está alcançando ali cada dia a sua transformação, né? sim, Então, eu enviei aqui os convites para. isso, e aí o pessoal começou a entrar, tá vendo? É a questão mesmo da entrega do Instagram que tá bem Eu sou muito estável. fã dessa doutora que entrou aí, essa doutora Joelma Silva. Trabalha com estética, né? Querendo ou não, mexe também com o interior das mulheres, porque você mexe por fora para mexer por dentro ou de dentro para fora. Eu acho muito, acompanho muito o trabalho dela e fico feliz que ela esteja aqui na nossa live hoje. É muito bom. Uma coisinha assim que eu gosto de falar é que eu precisei descobrir a minha essência, o que eu precisava trabalhar no meu interior para poder transferir isso para o meu exterior, né? O meu emagrecimento, ele se deu primeiro por dentro. E enquanto eu não entendi essa essência minha, eu não comecei a emagrecer. Então, essa é a importância de trabalhar esse tema do ser ou ter, porque muitas pessoas às vezes confundem as sintonias, né? Do ser Sim. e ter. Boa E noite, Rob. enquanto eu não descobri quem eu realmente era, eu não consegui alcançar o meu emagrecimento. Ainda estou no processo, mas é um processo que eu sei que eu já estou com a maior parte do meu resultado alcançado e isso é o mais importante. Ah, isso é Mas muito hoje a nossa intenção aqui é trazer essa prática para o pessoal de refletir sobre o seu interior, né? Refletir sobre os seus resultados, refletir sobre os seus objetivos, em cima de algumas leis, né, Luiz? Umas leis muito importantes para o nosso desenvolvimento pessoal, né? sim. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar do Napoleão Hill, né? Essas leis são de Napoleão Hill e a gente trouxe elas aqui porque elas são a essência de qualquer transformação, pessoal. Aí eu vou deixar a Luísa falar um pouquinho para vocês, agora que nós estamos com bastante pessoas na sala, Luísa, se apresente novamente. Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou a Luísa Nascimento, moro aqui em Natal, atualmente. Sou Master Coach da Sociedade Internacional do Mindset. Estou aqui nessa live convidada pela Isabel. E estou muito, é uma ansiedade muito boa de trazer esse conteúdo para vocês. Vamos falar um pouco sobre as leis, né, do Napoleão e também trazer a questão do ser e ter, que é muito interessante, que causa uma confusão, né, na nossa vida, na nossa conexão e com tudo que a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. Muitas pessoas até ficam muito angustiadas com essas questões, porque parece que elas precisam estar sempre tendo que ter coisas para poder ser alguma coisa para alguém, né? Ou até mesmo a se encontrar, mas ninguém não tem a ver com culpa, ninguém é culpado, é tudo questão de aprendizado mesmo, é tudo que a gente vive na vida, né? Desde a nossa infância. E como que é muito interessante a nossa essência ser trabalhada desde a nossa, da nossa infância mesmo, para a gente aprender a nos acolher e sermos muito mais do que ter, né? E essa é a parte mais interessante. Eu desejo que todos aproveitem, assim como nós estamos aproveitando a chegada de cada um de vocês aqui. A Itamara, Tatiana, meu sobrinho Gugu, Gustavo, né, que é um hominho agora, Penê, meu irmão Jailson. Então,
fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje. Eu agradeço também, né, para quem não me conhece, está chegando pela primeira vez no meu perfil. Meu nome é Isabel Moreira, um pouco mais de um ano me tornei coach, hoje Master Coach da Sociedade Internacional do Mindset, especializada em coach de emagrecimento, ajudando pessoas a encontrar, através do emagrecimento, a sua melhor versão. Foi libertador para mim trabalhar com a minha mente, encontrar a minha forma verdadeira, chegando, alcançando os meus resultados de emagrecimento. Para quem está chegando aqui hoje, eu já cheguei a pesar 106 quilos, em um pouco mais de um ano eu já eliminei 19 quilos, tudo trabalhando o poder da mente, tudo trabalhando a minha mentalidade. E muitas das coisas que aconteceram na minha vida foi após conseguir entender essa essência do meu ser, quem eu era, o que eu queria, quais os resultados eu almejava. E ir trabalhando essas leis do Napoleão Hill na minha vida, é que eu fui conseguindo alcançar cada vez mais os meus objetivos. A Luísa deu uma quedinha aqui, mas eu tenho certeza que daqui a pouco ela volta para continuar com a gente. Então, continuando um pouquinho da minha história, um pouco mais de 12 anos, batalhando contra o ganho excessivo de peso, né? Cheguei à obesidade mórbida. Então, eu perdia um pouco de peso, passava um pouco, eu reencontrava este peso e sempre com um pouco mais. Então, nessa batalha de 12 anos, eu acabei chegando a 106 quilos, né? O meu objetivo era sempre emagrecer e acabava acontecendo o oposto, por conta de eu não saber exatamente quem eu era. Eu não fazia com o objetivo de me transformar. Eu fazia, às vezes, por um objetivo raso, às vezes um objetivo que não me dava aquela motivação para continuar. Então, eu fazia não pela essência do emagrecer, do bem-estar, que hoje é o que eu almejo, né? Eu fazia simplesmente por estar magra. Ou muitas vezes por algum comentário que alguém falava que eu estava gorda, ou por querer vestir uma determinada roupa. Então eu queria ter determinados sentimentos na minha vida e que não era o objetivo necessário para que eu me mantivesse magra. Então, quando eu descobri essa essência do que eu realmente queria para que eu emagrecesse, foi que começou a realizar na minha vida esse objetivo, né? Concretizar realmente na minha vida. E a partir disso, eu saí de um vazio existencial, né? Qual que era o meu vazio existencial? Estar magra era só por estar magra. Os objetivos eram vagos, eram vazios, muitas vezes nem eram por mim, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aprendi a valorizar as pequenas transformações, valorizar as pequenas conquistas do dia a dia e com isso ser grata a tudo que vinha acontecendo na minha vida. E hoje eu sou grata a essa pessoa de 40 anos atrás, que começou a uma batalha de 30 anos e poucos para cá, no emagrecimento, porque ela fez com que eu tornasse a Isabel que eu sou hoje. Graças a tudo que eu passei na minha vida nesses 40 anos, antes desse um ano de transformação, é que eu sou quem eu sou hoje. Eu aprendi a valorizar tudo que eu aprendi nesse último ano de vida. Então eu falo que é um ano de transformação no qual foram 40 anos, né, vividos. E essa é a gratidão que eu tenho hoje na minha vida. Luísa voltou, graças! Não sei o que houve, apareceu, acho que ficou tudo escuro, parou e eu fiquei falando sozinha. Eu já faço isso mesmo, tudo bem. Pode falar com eles um pouquinho, Lu. Sim, eu não sei como que vocês lidam, né?
na vida de vocês com essa questão do ser, da essência, de quem vocês realmente são. Se vocês entram em conflito todos os dias, seja por diversos motivos, assim como a Isabel, antes, né, desse período de se encontrar, que às vezes é muitas vezes necessário, às vezes não, sempre vai ser necessário, porque enquanto você não se encontrar como pessoa e saber do que você realmente precisa, e não porque o outro impõe, né, de que você precisa daquilo, você vai ficar com um vazio existencial que não vai ter fim, porque você está desvinculado do todo. Quando você conseguir entender que você faz parte de toda a obra universal, né, de todo o trabalho do universo, de Deus, não importa a sua religião, mas quando você se vincular com essa sua essência, saber que você faz parte de um todo, aquele vazio já não vai fazer mais sentido na sua vida. Eu lembro que no meu período de transformação, né, foi muito doloroso para mim, porque eu vivia num mundo onde eu me preocupava muito com o que os outros iam falar sobre mim, porque eu sempre fui diferente da Isabel, eu sempre fui muito magra, 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 e era muito chato quando eu, eu me enxergava bem, me enxergava normal, só que as pessoas, elas querem impor um padrão, né, um padrão que não é seu, é dela. E às vezes eu estava na parada com meu filho e a pessoa falava assim, você tá bem? Tipo, tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, porque pelo simples fato de eu estar muito magra. E aquilo me gerou uma vergonha que não devia, né? Porque eu sou eu tenho o meu jeito, o corpo é só o que eu utilizo para trabalhar dentro da minha essência. Então, quando eu comecei a descobrir essa questão humana, de fato, do desenvolvimento humano, de que eu não precisava me autoafirmar para ninguém, foi quando eu comecei totalmente a ser livre, sou liberta. Se alguns anos atrás eu nem estaria aqui conversando com vocês, porque eu estaria preocupado com o que vocês iam achar, seu conteúdo. Não, faço a minha parte. Eu faço a minha parte. E a minha parte é levar para cada um de vocês o que eu estou aprendendo, né? Que todos os dias eu estou aprendendo alguma coisa, assim como vocês. Então, se reconectem com a essência de vocês e não permitam que o possuir sobressaia do ser, né? Do ser que você realmente é. E quando você se sente alguém, porque de fato você é alguém, todo mundo é alguém na vida, não precisa você construir ou ter coisas, falando, né, da parte realmente material, o tempo todo para você se autoafirmar para alguém. É importante que você esteja bem. A live... amor, tira a mão daqui. É ao vivo, gente, minha filha. Pedindo para o meu marido pegar ela. Tchau, mano. Então, é muito isso. Era um sofrimento existencial que me causou uma depressão profunda. Várias coisas. E quando um relacionamento não dava certo, eu ficava pensando, onde foi que eu errei, né? Será que eu não sou tão boa assim para outra pessoa? Será que tudo que ela procura eu não tenho? Mas, tipo, não tinha, era muito a ver com o ter. Eu preciso estar nesse corpo, preciso estar nesse padrão, preciso possuir essas características. Isso também faz parte do ter. E isso é sofrido, muito sofrido. E eu evoluí a duras penas, né? A duras penas, e hoje eu olho para mim e eu sou muito grata por tudo que eu passei também, pela transformação de vida, né? E a essência que eu tenho construído, estou me lapidando todos os dias, porque ninguém é só essência, e ninguém é só ter, nem só ser, mas existe um desequilíbrio ou um equilíbrio, né? E eu fico buscando esse equilíbrio todos os dias para viver bem, primeiramente comigo, e depois com o outro. Exatamente, essa questão do equilíbrio, né, Luiz, ela é muito importante que a gente encontre esse equilíbrio. Até mesmo porque a gente não tem condições, às vezes, de estar o tempo inteiro de bem, né? Nós somos seres humanos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar. Às vezes as pessoas me perguntam como que eu tô sempre alto astral, mas não é, gente. Não é que a gente está sempre alto astral, a gente tem os nossos altos e baixos, nós somos seres humanos, né? A gente aprende, às vezes, a lidar melhor com determinadas situações.
mas nós não deixamos de ser humanos. E essa questão que a Luísa falou, da questão do agradar ao outro, de estar num corpo, ou de buscar por algo, às vezes por querer ser, por querer estar num padrão, né, da sociedade, isso me levou à compulsão alimentar. Porque eu, cada vez que eu não alcançava o meu objetivo ali de emagrecer e de entrar naquele padrão, porque o oposto da Luísa, eu sempre fui aquela mocinha, aquela criança mais cheinha. Era aquela que destacava porque eu tinha o corpo, eu era corpulenta, eu tinha formas, eu tinha o corpo mais avantajado do que as minhas amigas, né? Então, eu já sofria o oposto, que eu era a gordinha, que eu era a mais corpulenta, que eu era exagerada para comer, que eu não conseguiria emagrecer nunca. Então, aqui nós estamos com dois extremos, dois opostos, né? E esse padrão social, ele massacra. Ele vem e pisa mesmo no sentimento da gente, vamos se dizer assim. E a gente fica com aquela consciência de que a gente tem a culpa, que a gente não consegue alcançar esse padrão. E por conta disso, várias dietas que eu fiz na minha vida deram errado, não alcancei os meus objetivos. E como eu disse, eu alcancei 106 quilos e uma compulsão alimentar. Porque quando eu parava a dieta, eu não conseguia parar de comer. Então, eu queria repor a vontade, eu queria suprir todas as vontades que eu tinha passado, por conta de alguma dieta, por conta de alguma restrição. E isso era o quê? Eu saindo da minha essência. Então, eu aprendi, para mim conseguir emagrecer, gente, eu aprendi a valorizar o corpo que eu tinha. Foi a primeira coisa que eu precisei aprender. Respeitar aquela pessoa que eu era. Entender o porquê que eu tinha alcançado aquele peso. O que que me fez chegar naquilo ali. E aí, ir ressignificando vários estímulos, vários gatilhos, vários hábitos que eu tinha adquirido no decorrer desses 12 anos, né? Porque 12 anos não são 12 dias. E aí o hábito de 12 anos são vários e vários hábitos errados. Então, eu era para suprir o meu vazio existencial, eu comia. E aí no eu comer, eu despertei em mim essa compulsão alimentar. Hoje eu falo, gente, eu sou outra pessoa, sem a compulsão alimentar, sem o sedentarismo, sem a ansiedade. Tudo graças a essa descoberta da minha essência, saber quem eu realmente preciso ser, né? E valorizar quem eu estou me tornando, né, Luiz? Sim, é preciso ter uma conexão muito profunda, né, com quem você é de fato, com como você se sente diante do mundo e de todas as coisas que acontecem, e você também ser determinado para não ir seguindo o fluxo, né, do óbvio. Se todo mundo está indo para aquela fila, alguém se sente no desejo, porque isso é extremamente mental, né? A gente quer estar onde está todo mundo, porque foi ensinado assim. Foi ensinado a querer ser amigo do popular, deixar o sem graça de lado, né? Em outras palavras, foi ensinado que o mais bonito é o mais atraente, né? É o que tem que estar sobre os holofotes, sem a gente saber que tudo é belo. O que muda são as visões, né? São a forma que a outra pessoa aprendeu de enxergar. Que já é um filho que a mãe observa vendo alguém, né, mais cheinho, e a criança, na inocência dela, na inocência dela, e por não conviver, possivelmente, com tantas pessoas, né, no padrão de peso maior, chegar a fazer um bullying sem nem saber, e a mãe, ao invés de chamar, né, para mostrar as diferenças, e que as pessoas, elas são diferentes, e isso não as torna melhores, nem piores, nem mais belas, nem mais feias, e são pequenas coisas que a gente aprende ao longo da nossa vida, como educadores, como pais, como pessoas, né, como seres humanos de fato, que começam numa crítica pequena, e nós que somos crianças, nós não nascemos racistas, não nascemos preconceituosos e nem cheios de véus, né, que são todas as crenças que vão nos colocando. E tudo isso tem a ver com o ser. Que espécie
Que tipo de relação você quer que o seu filho, a sua família, você mesmo construa com o mundo, né? Como que você quer que ele enxergue, mas como que você vai ensiná-lo a enxergar, que é o mais importante. Porque tudo isso tem a ver com a essência. O que é que estamos acostumados a querer a marca, querer o que parece, né, mais desejado, e a gente esquece das pequenas coisas que traz tanta alegria na vida. É sobre, é sobre ser quem você realmente é, trazer alegria de dentro para fora para você construir o que você precisa ter, né? O que você quer possuir, que não é errado também possuir as coisas. Ninguém está falando aqui de, quem é errado, quem não gosta de ter uma vida mais tranquila, né? Todo mundo quer, é óbvio que todo mundo quer. E não é sobre como que diz, nem encontra a palavra, e você ser hipócrita de dizer que ser, e não ter, não ter, não ter, óbvio que o não ter, em escasso, né, demais, gera a pobreza, né, mental, espiritual, é um conjunto. A gente está falando de você possuir tudo que você deseja. Portanto, que aquilo não possua você. Você pode possuir. Exatamente. Você ser antes de ter. É uma das leis do Napoleão Hill, a gente vai chegar nela daqui a pouquinho, né? É, ele coloca várias leis, as 16 leis do Napoleão Hill, elas vêm falar sobre exatamente isso, você encontrar a sua essência, você trazer essa essência para o seu dia a dia e saber lidar com ela no seu dia a dia. E aí a primeira de todas, que eu acho assim, que é fundamental a pessoa descobrir essa essência, essa lei na vida dela, é a pessoa ter um propósito definido, né? Quando você tem um propósito definido, você consegue estabelecer um foco, uma meta, um objetivo a ser traçado. E nem sempre, gente, propósito tem a ver com inteligência, tem a ver com habilidade. Propósito tem a ver com você correr atrás de realizar aquilo ali, né? Então, eles dão até um exemplo lá, quando o Napoleão Hill está falando, de Henry Ford, que ele não era o mais inteligente da época dele, mas foi ele que desenvolveu a Ford, né? Então, assim, é a questão da pessoa correr atrás de um propósito. E isso é muito importante, né, Luísa, nessa questão da essência do ser, de você estar desenvolvendo quem você deseja ser, né? Você ter esse propósito. Lembrando, gente, que é o que a Luísa falou. Hora nenhuma a gente está falando para você abandonar adquirir algo. Mas é que você não deixe esse algo que você quer adquirir te consumir, consumir a sua essência, né? A segunda lei é a lei mestra, que é quando você, em harmonia com outras pessoas, você consegue alcançar algo mais. Não é você ser aquela pessoa individualista, não é você ser aquela pessoa que vai querer fazer por si só. É você entrar em harmonia com pessoas que pensam como você, para que você consiga alcançar ainda mais rápido os seus objetivos. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa segunda lei, né, Luísa? Sim, eu acho que trabalhar em comunhão, né, com o outro traz você, na verdade, já lhe torna um pouco mais essência do que possuidor, né? Porque se você possui, é muito egocêntrico, quase sempre, né? Quando você só pensa em ter, você não pensa em dividir. Essa questão do conhecimento também é muito sobre isso. Você dividir o que aprende, porque qual o sentido de você aprender, transformar uma vida que é a sua, né? Em primeiro, suponho que cada transformador de vida começa primeiro pela sua, né? Até pela questão da sua melhoria, da sua autoconfiança. É você testou e você leva para o outro. Qual seria o sentido de você ficar com tudo isso guardado para você? É muito a ver com compartilhar. Sim, é o compartilhar. E aí ele passa para a terceira lei, que é a lei da autoconfiança. Não adianta nada você querer desenvolver se você não confiar em si mesmo, né?
Eu acho que a primeira essência que você deve correr atrás é confiar em si, despertar a autoestima, a autoconfiança. E isso tudo é baseado no autoconhecimento, né? Sim, a questão da autoconfiança, quando bem trabalhada, o que acontece? Você dificilmente vai seguir o rebanho, né? Se você tem sua autoconfiança determinada, predefinida, você não vai, a pessoa passou com cabelo rosa e você não vai sentir a necessidade de mudar para um cabelo rosa porque é o que estão usando. Não, eu gosto do meu cabelo escuro, né, grisalho, gosto do meu cabelo cacheado e tudo bem. Se eu quiser mudar, botar a cor da bandeira do Brasil, porque eu quero, me sinto confiante para sair assim, perfeito. Aí é quando começa a transformação, é quando você para e analisa, poxa, eu realmente antes tinha necessidade, né, de ser aceito. Necessidade de ser aceito é a falta de autoconfiança. Se você tem autoconfiança, tanto faz o que o outro vai achar como você está. É você que precisa criar o seu próprio padrão que te deixa feliz. Tem tudo a ver, né? Essa lei, da terceira lei da autoconfiança com quem realmente você é. Pode dizer, olha, não, Luiz, eu não gostei disso de você, mas o que eu posso fazer? É algo que eu quero mudar? Luiz, eu não gostei desse alagador aí no teu nariz. Não, mas é algo que eu gosto, tá tudo bem, entendeu? A autoconfiança é muito sobre ser quem você realmente quer ser. Sim. Você me fez lembrar de uma história da minha adolescência, que a minha mãe tinha mania de alisar o meu cabelo, né? Ela achava que era mais fácil para lidar durante a semana, eu não precisaria ficar molhando ele todos os dias, principalmente porque eu estudava de manhã e tinha crises terríveis de enxaqueca e sinusite. Então, o médico falava que era por conta do cabelo molhado. E aí minha mãe fazia vários procedimentos no meu cabelo para ele ficar mais liso. E meu irmão um dia brincou comigo, virou e falou assim: Ah, esses cabelos de plástico que vocês estão com ele aí. Porque ficava tão lisinho e brilhante que parecia cabelo de plástico. E o dia que ele falou isso pra mim, eu fui na frente do espelho e falei assim: Nossa, mas não é que meu cabelo tá igual aquelas bonecas, que é cabelo de plástico de boneca? E nunca mais eu deixei minha mãe alisar meu cabelo. Porque assim, é, eu achava que era uma questão, né, de praticidade, mas que ao mesmo tempo minha mãe estava querendo me colocar igual às outras pessoas. E aquilo tirava a minha identidade. Inconscientemente, né? Possivelmente. Com certeza, de forma inconsciente. Inconscientemente, não era por culpa, não era por uma vaidade nem nada, mas aquilo tirava a minha identidade. Eu falo que hoje meu cabelo cacheado é a minha identidade, sabe? Eu gosto do meu cabelo cacheado, eu tenho prazer em estar com ele cacheado. E me sinto bem assim. Muitas pessoas perguntam por que você não alisa o cabelo, por que você não faz uma escova, entendeu? E tudo bem. Quem tem ele liso, quem tem ele cacheado, é o que a Luísa acabou de falar. É você estar bem com o que você tem, né? Dessa forma, com a sua essência. E aí a gente passa, Luísa, para a quarta lei de Napoleão Hill, que é a questão da proficiência, né? A questão de ter o hábito de economia. Você saber valorizar não só a economia financeira, gente, é em questão do tempo também que você gasta para as coisas, né? A pessoa que tem o hábito de deixar tudo para depois, ela gasta um tempo muito valioso. E quando ele fala em questão da economia, ele fala assim da proficiência, você ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa que sabe guardar, né, economizar, mas essa economia não só no financeiro, essa economia nessa questão de gerenciar o seu tempo também, né? E eu achei bem interessante isso, essa questão de gerenciar o seu tempo. Eu, por exemplo, gastei 12 anos buscando um emagrecimento que nunca foi eficaz para mim, né? Se eu já tivesse descoberto essa essência, descoberto quem eu era, o que, que eu queria ser há mais tempo atrás, eu teria poupado um pouco deste tempo, sem arrependimentos, como eu disse. Eu sou grata porque eu sou hoje, graças a essa pessoa, a essa trajetória que eu percorri. Mas há coisas que a gente consegue economizar tempo, consegue poupar tempo, né?
quando a gente descobre com mais rapidez na nossa vida, né, Luísa? Uma delas é o autoconhecimento, é o que liberta você e lhe evita tanto sofrimento, né? Porque o que nos fez sofrer de fato foi o não saber que caminho seguir. Aí é onde entra, né, a questão dos mentores, dos livros, da leitura, do conhecimento, de quem você realmente é. Porque se você, né, pode encurtar o tempo de sofrimento para ter uma vida melhor, por que não fazer? A maior parte do tempo que eu sofri foi por pura falta de conhecimento. E alguém para me instruir e dizer, olha, já passei por isso. Posso segurar você pela mão, né? E ter mentores, de fato, que eu conseguisse me inspirar para sair daquele karma, né? Daquela dor. E é sobre isso. O tempo, a melhor economia do tempo é trabalhar as suas questões pessoais, é trabalhar o que você realmente precisa ser para você, não para o outro, né? E trabalhar o conhecimento, porque o conhecimento, além dele ser libertador, ele é transformador. Ele não só transforma você com a vida dos outros, porque dificilmente quem se transforma não vai levar o que aprendeu para o outro e encurtar o tempo de dor do outro, né? Justamente por ter sido uma dor nossa. Isso tem a ver Sim, com humanidade, com empatia ou humanidade. sim. E um pouco dessa questão é você ter essa iniciativa de liderança, que está na quinta lei de Napoleão Hills, ou seja, tirar do papel o seu propósito. Isso que você falou da questão de encurtar, né, a dor do outro, eu trago muito o exemplo do meu perfil no Instagram. Por que eu montei esse perfil de emagrecimento no Instagram? Para mim foram 12 anos de luta, batalha, correr atrás, sair da dor do engordar e hoje alcançar o meu emagrecimento, né? Então eu acredito que através de cada 1 quilo que eu elimino, eu consigo levar esse trabalho, essa transformação para outra pessoa. Então é tirar do papel o meu propósito. E o meu propósito hoje é ajudar outras pessoas que, assim como eu, batalham para emagrecimento, né? Sofrem com o engordar, que muitas vezes ele está por trás de uma questão emocional, uma questão social, várias outras questões que não só o comer. O engordar está muito além do seu prato de comida, gente. Isso vocês podem ter certeza. O Na engordar maioria das é muito emocional, né? É muito emocional. muito emocional. E aí a gente tem a questão, eu vou pular, depois eu volto na sexta lei, porque eu acho que essa questão agora ela tem muito a ver com a oitava lei, que é o do autocontrole. Essa parte do você saber controlar os seus impulsos, saber entender ali que o seu engordar está muito além do prato de comida, ela está mais focada nessa oitava lei, que é a do autocontrole. Você conseguir controlar a sua vida, você conseguir ser a pessoa que tem as rédeas da sua vida, né? Vamos se dizer assim, né, Luiz? Eu acho que não existe coisa melhor do que você ser dona de si, né? Ser dona das suas emoções, é óbvio que nunca vai ser, nunca não, que é muito, não tem como você controlar tudo, mas com paciência, resiliência, você consegue melhorar. Como você vai sentir aquilo, né? Quais são, de fato, a tua necessidade, que o teu corpo precisa ou que a tua emoção está pedindo. A emoção é muito forte. Então, se é a emoção que está pedindo e você consegue ter esse diálogo interno, não, é eu que quero, né? Eu quero, eu estou com fome ou eu estou triste. Por que eu estou triste? Então, quando você percebe que está agindo por impulsividade, né, sem o autocontrole, você precisa começar essa conversa interna com você. Não tenha vergonha. Eu vivo falando sozinha, tanto que a live caiu, né, Isabel? Eu falei que continuei falando sozinha, porque já é ensaio. Já é um ensaio da vida. Então, se os outros não te ouvem, não escutam a tua essência, não procura se aproximar de quem você de fato é e o que você tem para oferecer, se aproxime você de você mesmo. Se encontre. Porque muitas vezes a gente reclama que o outro não observa, mas nem você está se observando.
Muitas vezes eu deixei de me observar. Eu não me enxergava, eu aceitava tudo que os outros me impunham, né, como um padrão. Deixei de me amar, de me enxergar e exigia que os outros me enxergassem. Como pode? E a essência é sobre a conversa mesmo de maluco com você mesmo. É chegar e fazer algo e falar, né, o que eu fiz? Que eu tô doida? Esse diálogo mesmo. Então, é o que aconteceu? Eu perdi a cachola. Quando você começa a indagar e falar, né, e conversar com a tua mente, absurdamente, né, enlouquecida, como você falando sozinho, você começa a ter várias outras formas de pensar. Não é que o outro vai impor aqui, você vai seguir aqui. Não, o outro fala assim, segue aqui, aí você para e pensa. Não, eu como uma boa conversadeira, né, sozinha, eu vou pensar como que eu vou seguir isso aqui, o que é que vai me fazer melhor. O que que isso vai dizer, né, sobre o meu continuar ou o meu parar. É isso que eu quero? É isso que eu quero para mim? Isso tem tudo a ver com ser e não deixar que o outro, né, tenha você com as ideias. Óbvio que tem pessoas que nos querem bem, né, e que querem que a gente siga algo que é bom. Você segue se for bom também para você, se aquilo ali fizer sentido. Porque senão você vai entrar numa incongruência muito grande com a tua própria existência, né? Que é o que tem a ver com Sim. agradar muito os outros. Não é você ser arrogante e saber que e não querer ajuda. Aquela ajuda precisa fazer sentido para você. A Maynard, ela colocou assim, vigiai sempre, Ação, minha nos amiga. ouvir e aceitar nossas mudanças. Temos muitas fases. Somos mutantes, mas sempre precisamos nos entender e seguir nosso coração. A Edina colocou, sim, estou conseguindo emagrecer lentamente. Estou acordando às 5 para fazer exercícios. Estou me sentindo muito bem, estou feliz. Hoje pesei e eliminei mais 500 gramas para Que mim. bom, Edina. Maravilha, que Bem, vitória, Edina, muito bem. essas pequenas E isso, gente, conquistas. isso tudo está dentro do autocontrole, né, Luísa? Você valorizar isso e fazer e acontecer. Além dessa oitava lei, que eu dei um pulinho na lei 6 e na lei 7, gente, a lei 6 é a lei da imaginação. E a lei 7 é a lei do entusiasmo. E eu falo que imaginação e entusiasmo, elas têm que andar juntas, tá? Por quê? Eu visualizo demais o que eu quero para o meu resultado. E quando eu visualizo, eu estou usando a minha imaginação, eu estou saindo da minha realidade ali, e o meu cérebro, ele não entende que não é real. Ele vai querer alcançar aquilo ali através da imaginação. Mas eu preciso fazer com que aquilo ali seja entusiasmante, motivador para mim, né? Entusiasmar a minha essência para que eu queira alcançar aquilo. Então eu tenho que fazer de forma que eu seja o centro dessa imaginação, que eu seja o centro desse objetivo. Então eu falo que imaginação e entusiasmo elas precisam andar juntas para que você alcance a motivação necessária, né? É, e muitas vezes as pessoas deixam de imaginar. O dia a dia nosso está tão corrido, né? A gente só tá assim, levanta, faz as obrigações do dia e no final do dia, quando você olha para trás, você pensa assim: hã? Acabou? O dia já foi, né? E Automático, vira né? uma coisa automática. Pode falar, Luiz. Essa questão eu até pontuo, né? A imaginação com Com o entusiasmo, entusiasmo. né, junto da ação. Porque se você, a imaginação é muito de criança, né? Como que a gente imaginava tanta coisa e hoje a gente parece se sente bobo quando para um pouquinho no presente e começa a imaginar, parece que está errado a forma que as pessoas estão vivendo. Parece que você tirar um tempinho ali, né, para se imaginar naquela ilha, se imaginar naquele trabalho, se imaginar com aquele marido, se imaginar, né? Parece que vira algo, nossa, a pessoa só vive pensando. Não, você, a imaginação ela vai fazer com que você sinta vontade, né? Desejo, você vai trazer o entusiasmo de construir, de seguir adiante, e a ação vai fazer você sair da inércia e traçar o seu caminho. Traçar o caminho.
Nunca pense que sua imaginação é algo bobo, algo besta, né? Que não é. Dê importância para suas emoções. Angélica, minha cunhada, chegou aí. Ela estava doida para participar dessa live, e ela fica esperando. Aí ela estava acho que ela estava na aula, ou ela está fugindo, né, Angélica? Ou ela já saiu da aula. Bem-vinda, Então, bem-vinda. imaginar é você trabalhar sua mente naquilo que é impossível, né? Ah, possivelmente aos seus olhos. Mas que quando você começa a imaginar, você diz para a sua mente que é possível. Porque quando você imagina, você é capaz de construir, de fazer. É o tamanho do teu sonho, é o tamanho que você consegue ir, né? Então comece a imaginar, sentem numa pedra, embaixo de uma árvore, mas no quintal de casa, né? Porque nem toda rua agora dá para ficar meditando e pense e se coloque naquela criança que você era, muitas vezes criativa, né? No mundo da imaginação e se coloque ali para saber a sua essência, puxar, né? Extrair daquela criancinha que você costumava ser, que você ainda é. O que importa é a gente não deixar, né, essa criança que imagina, que deseja, que quer sonhar, que quer realizar, morrer, né? Ficar ali Exatamente. no ostracismo por causa da demanda que a vida nos impõe, a dureza, né, que a vida nos impõe, que pode ser mais leve. Sim. Aí a gente entra na Lei 9 do Napoleão Hill, que é fazer sempre mais do que nos é exigido, né? Do que aquilo que a gente se propõe a fazer. Entregar mais. Se você pode entregar 7, por que não entregar 10, né? E sem, assim, se sobrecarregar, lógico. Mas fazer com coração, fazer com gratidão, com sentimento mesmo de entrega, de fazer com que a pessoa do outro lado sinta que você está dando o seu melhor. E você dar o seu melhor para você também. Porque às vezes a gente faz muito pelo próximo, Luiz. Eu fico vendo muito isso. Você às vezes des, desmarca um compromisso, às vezes, por uma outra pessoa. Você às vezes se extrapola no trabalho por conta do trabalho. Mas quando tem a ver com você, você se abandona. Você não faz essa entrega além quando é você. Eu vivi muito assim antes. Hoje eu falo que eu tô um pouquinho assim, bem pouquinho, sabe? Egoísta, pensando só em mim. Não é nem egoísmo, Mas é não amor é, próprio, né? não é por egoísmo, isso, não é pelo egoísmo. Porque tem hora que a pessoa fala assim, nossa, mas antes você saía mais comigo, ou fazia mais assim, fazia. Não, hoje eu consigo falar não quando eu quero falar não. Antes eu era só sim, tá, ok, pode deixar comigo, isso, aquilo, outro. E eu ia só me anulando, só me anulando, só me anulando. Hoje eu acho que até na questão minha profissional, eu sou educadora, né? Estou à frente de uma equipe pedagógica como supervisora, eu demando mais do que faço mais, entendeu? Antes eu acolhia tudo para mim, eu queria dar conta de tudo e esquecia de delegar. Hoje não. Hoje eu acho que com a questão de delegar mais, eu estou com uma equipe muito mais harmoniosa, entendeu? E isso é o quê? Fazendo com que eu pense em mim um pouquinho também, né? É essa questão do fazer mais do que o exigido, mas pensando em você também, sabe? É a nona lei do Napoleão Hill, né? Fazer mais Quer com falar um pouco? inteligência, né? Fazer mais, Oi? não porque fazer mais, né, com inteligência emocional, para não agredir E, você nem agredir o outro, que é muito importante nessa questão da liderança. Não é você impor, mas você envolver, né, as pessoas. Tudo tem a ver com e esse se relacionar, ou relacionar com o outro ou com o objeto que você gosta, mas é uma forma diferente de você ver as coisas. De você atribuir, né, atividades, funções que não sobrecarrega ninguém e está todo mundo bem. No final, não precisa você ficar fingindo que tem 10 mãos, né, 20 cérebros para agradar ninguém e se sobrecarregar. É sobre isso. é sobre isso. E aí a gente desenvolver uma personalidade agradável, que é o que está na lei 10, né?
Não ser aquela pessoa arrogante, prepotente, egoísta, invejosa, mandona, e sim ser aquela pessoa que vibra no amor, na empatia, na bondade, na integridade, na honestidade. Aquela pessoa que consegue vibrar na gratidão, né? Envolvendo as pessoas que estão ao seu redor, que é o que você acabou de falar, né? Ou se relacionar, né? Se relacionar ainda é melhor do que ser e ter. Porque se você se relaciona bem contigo, se relaciona com o outro, você consegue ver valor nas coisas e na essência das pessoas, né? Você simplesmente não impõe por querer impor, mas você aprende que o se relacionar bem traz todo mundo para perto de si, né? Sem sobrecarregar ninguém. Isso tem tudo a ver com ser essência, ter inteligência emocional, né? Para construir junto, não sozinho. Porque você pode até construir sozinho, mas você vai demorar muito tempo. E quando a gente fala de construção, a gente quer em pouco tempo, bem feito, né? Que seja viável aos nossos sonhos, ao nosso desejo. É muito interessante. Nossa, uma coisa foi levando a outra, tá vendo? Isso é entregar mais, gente, que eu pensei que eu ia chegar aqui com o roteiro todo pronto, falei nada. Falei nada com Sempre nada. acontece comigo, tá? Não preocupa, não. É sempre assim, vira uma caixinha de surpresa, e é isso que é o melhor, sabe? Muito legal. Porque a gente realmente entrega aquilo que tá ali dentro no nosso coração, na nossa essência, né? E aí, Luísa, tem a 11ª lei, que é o pense com precisão, né? Você tem um objetivo, você tem uma meta e consegue alcançar esse resultado, né? É a questão do êxito, fazer com êxito aquilo que você almeja para você, né? Se pensar com precisão também tem muito a ver com não desvincular do seu propósito. Volta lá na outra lei, né? Não desvincula do seu propósito, porque quando você desvincula, tem sempre um porquê, né? Atrás que foi induzido, você não manteve na essência, não guardou a tua essência do que você teria, do que você construiu como caminho, e qualquer um que chega consegue te afastar. É a mesma coisa da tua conexão espiritual. Se você tem uma conexão espiritual com você, principalmente, que você é a sua, como que diz? Esse corpo foi lhe dado para você construir a melhor coisa possível para você. E a melhor coisa possível nem sempre é material. A melhor coisa possível é aquele ser que você se olha e diz, poxa, eu sou foda, né? Eu sou demais, meu Deus do céu. Mas não porque você é melhor que o outro, mas é porque você se sente agradecido pelo corpo que você recebeu, né? Pela mente que você tem, por todas as coisas, as demandas que te pedem, porque se pedem porque você é importante, né? Você está sendo visto, valorizado. E é sobre isso. Não desvincula do teu caminho. Primeiro, né, vê se é importante, procura saber por que que você quer aquilo, né? Se tem a ver com o ser, a essência. A essência não é a mente que impõe, né? Que manda, impõe, que é aquilo para construir o ego, para aumentar o ego. E essa questão de possuir, por possuir, é só questão de ego. É o teu ego querendo sobreviver, né? As tuas crenças, a tua mente. E o ser é aquele bobão mesmo. Né? A pessoa tá falando e você tá. Essa vida é boa demais, né? Mesmo se lascando lá atrás. Começa às vezes a rir do nada, a pessoa tá lá nervosa, do nada você dando a rir na frente da pessoa, né? Tá É tipo ferrado, isso, tá, né? né? Entre outras palavras, tá lascado, mas está feliz porque sabe que outra forma de pensar, ao invés de atrapalhar, vai só afastar. O que adianta, né? Então é sobre isso. É muito legal. É muito legal quando a gente vê, né, esse debate e tudo tá junto. É uma construção. Você viu que as leis pegaram, né, a essência, o ter, que você tem direito de ter qualquer coisa que você quiser. Portanto, que aquilo não te torne escravo, né? Sim, Aquilo não torne sim. você escravo de ser possuidor, e sim de ser usufruinte, né? De você conseguir usufruir daquilo. Usufruidor, né? Eu acho Sim. que essa é a palavra.
daquilo. É, e aí a gente entra na 12ª lei, né? Que é não existe êxito sem esforço. Não existe, nossa, não existe êxito sem esforço. Tenha concentração, que é o que você falou, né? Não abandonar o seu propósito. Você concentra naquilo que você quer e nada vai te tirar desse caminho, né? É, que eu acho que entra também um pouco da questão da cooperação, que aí entra na lei que a gente está conversando o tempo inteiro hoje, que é ser antes do ter. Aceitar a força e cooperar com ela. É a fé, é você acreditar em você, é você realizar por você algo, né? Algo por você. E aí ela em harmonia com a mente mestra, ela tem a inteligência, a fugiu aqui a palavra agora, a inteligência emocional como foco, né? Você já falou da inteligência emocional, saber trazer isso para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, tendo essa questão da cooperação entre o ser e o ter, o equilíbrio, O né? equilíbrio existencial, na verdade, né? Exatamente. É muito complexo isso, eu fico meio... É um assunto que eu gosto muito, né? Eu já sou imperativa mental, eu fico pensando que realmente mexe muito, essa nossa existência é muito dinâmica. E o ser também não é estático, né? Todas as vezes você aprende, você escolhe ali o que é a essência, né? O que é mais importante dentro da tua construção como pessoa e sabe que vai fazendo as modificações, né? O tempo passa e a gente muda, é óbvio que a gente muda, mas a gente não muda a essência. A gente muda a demanda, o que as pessoas, né? A exigência mundial do mundo, da vida, mas aquilo ali que é vivo, que é verdadeiro, ele permanece. Por isso que é tão importante você construir o seu ser, porque o ter vai ser fichinha, né? Vai vir, porque o ter não vai ser nem tão, eu quero isso. Você, você já é tanto, você já é tão agradecido, né? Você já participa tanto emocionalmente de toda a construção do que você ganhou um palito de fósforo, assim, não, eu tô feliz, não tinha nenhum, né? Entendeu? É aquela coisa, porque as coisas, o ter vai vir. De qualquer maneira, aquele ter vai vir, porque ninguém para uma mente emocionalmente equilibrada, né? Ninguém consegue parar. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com a 15ª, vou falar ela antes da 14ª, tá? Que é a tolerância. A 15ª lei, né? A tolerância. Você aprender com as opiniões negativas, você tirar proveito disso, né? A maioria das vezes, sabendo que você está num mundo competitivo e que muitas pessoas vão querer te pôr para baixo, vão querer fazer com que você saia do seu foco, que você não alcance o êxito, né? Então, você aprender a ter um pouco dessa questão da tolerância, porque você ser intolerante, você vai acabar afastando pessoas, às vezes, do seu convívio, sim, mas é mais importante você entender que você está no seu propósito e que há pessoas que ainda não entenderam o que precisam para a vida delas. Então, você pode ajudá-las com isso, né? Isso eu acho que é o essencial. Você conseguir transformar vidas através do seu exemplo, independente se você está sendo aceito ou não ainda, né? A pessoa vai chegar no ponto de amadurecimento, de entendimento, porque cada um tem o seu momento na vida. Eu não levei 12 anos para encontrar o meu momento? Então, cada pessoa passa pelo seu momento, né? E aí a gente precisa ser tolerante, porque senão a gente acaba, como se diz, né, não usando a inteligência emocional e às vezes até afetando pessoas, né? Em determinadas situações, que é a 15ª lei dele, que é a questão da tolerância. E a 14ª com a 16ª, que a 14ª é você tirar proveito dos fracassos.
A pessoa às vezes fracassa em determinado objetivo e já quer desistir, né, Luísa? Às vezes Acha que o fracasso ele é um combustível também, porque às vezes você fracassa em algo que não ia ser nem legal para você, né? Você às vezes a gente é tão persistente em algo que chega lá e, pô, para que eu, né, sofri tanto? Nem é, então o fracasso ele antecede a dor, né? Ele vem, você sentiu ali, mas você poderia sentir muito mais lá na frente. Então ele acontece para que você aprenda, desvincule vá ao encontro de outro propósito. Porque os propósitos também eles não são estáticos, eles mudam. Pode mudar, não tem problema. Você não é nenhum robô para seguir um roteiro, né? Até porque você é vida pura e vida é emoção, vida é vida é essa coisa que a gente não consegue controlar, né? Se conseguíssemos, não estávamos nem aqui. Todo mundo estaria perfeito, em absoluta paz. Não é o caso. É muito legal, porque você começa a perceber que está tudo muito ligado, e você aprender a lidar, né, com tudo isso, e a tolerância, ela diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Porque se você começa a entender que ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada, nem você é obrigado a nada, você começa a viver com mais leveza, porque aquilo que o outro impõe é o que ele acredita, é o que ele aprendeu, é o que ele vive, é a influência do meio, é a influência da casa, a influência do ambiente, né? E não existe culpa, nem existe melhor, nem existe pior, existem pessoas em direções diferentes. Seja a pessoa que vai estar sempre na direção que você escolhe, não que o outro escolha para você. Já começa por um entendimento de propósito. Se você sabe o que quer, é aquilo que mexe com o seu ser, né? Sua essência, com a sua vida. Não tem nada nem ninguém que desvincule você. E isso, saber seguir um propósito, uma vontade, um querer, um sonho, tem a ver com ser essência o tempo todo. Tem a ver com ser essência o tempo todo. Se é para ser bobo, seja bobo, mas seja essência. Se é para ficar rindo, igual a Isabel aí, seja essência, né? Seja de verdade, fique no lugar que você queira, fique aonde, né, te tratam bem, fique aonde não sangre a sua essência, porque se tornando alguém pior, né, uma pessoa fria. Porque se você está de encontro com algo que está sempre te machucando e direcionando para o que ela quer, você está se afastando de quem você de fato é. Então, é tudo um consenso, né? É igual o casamento, é um consenso. Quando o consenso deixa de existir, o que acontece? Cada um vai para o seu lado. Porque se começa uma obrigação, ninguém quer mais nem chegar em casa, né? Na verdade. Cada um quer seguir um caminho. verdade, verdade. E aí a gente chega na 16ª lei, que ele chama de regra de ouro, que é o dar antes de receber, que é a lei da semeadura, que é a lei da reciprocidade. E assim, acabou que você falou dela um pouco antes de eu falar da lei, Tá vendo? porque tá tudo em harmonia, entende? Então, assim, uma chama a outra e não tem como você desvincular uma da outra, né? E essa questão do você dar antes de receber é o se importar, né, Luísa? É querer que o outro fazer pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você, antes mesmo que aquilo fosse feito por você, né? Então, essa reciprocidade, trazer essa essência de conseguir se doar, saber que você tem essa essência de ser a pessoa, de estar com as pessoas e trazer o melhor à tona sempre, né? Isso é o mais Sim. importante. Eu achei engraçado você falar que a Isabel tá aí todo tempo rindo, porque eu sou assim mesmo. Eu também, então tá certo. Ai, até o Hoje, negócio. hoje, hoje no ambiente de trabalho, o pessoal fica ali reclamando, fica para baixo, isso, aquilo, outro, e aí eles começam a falar, e eu tô lá rindo, tô lá rindo. Aí hoje uma professora viu você tá rindo de mim? Eu falei assim, minha filha, não, ixi, vamos rir para não chorar, que é melhor. Ai, Ai, gente.
que dá antes de receber também tem muito a ver com com a verdade, né? Você, quando age com a verdade, com a essência de quem você nunca vai deixar de fazer pelo outro, porque você está sendo visto como bobo, como alguém besta, ou como alguém que, né, que aí aquela pessoa é empático demais. Tem gente que fala isso, né? O mundo está tão frio, está tão egoísta que você tem empatia pelo outro incomoda. Tipo, que geração, que mundo que a gente está vivendo, né? Então é ser positivo, não precisa ser, né, o bobo da cor toda hora. Mas eu sou imperativa. Que é isso, Afonso? Ai, ai. Afonso, eu Eu sou tão achava. tranquila, eu sou relaxada. É verdade. Então, Ai, esse gente, momento do muito receber é bom. sobre respeito, né? É sobre você fazer, quando você faz sem nem pensar, você está agindo de acordo com a sua verdade, né? O que você aprendeu. É o que é o mais Sim, importante. sim, sempre, né? E é um pouquinho do que a gente queria trazer para vocês hoje, pessoal. Essa live, como a Luísa disse, foi uma caixinha de surpresa, nada combinado, nada preparado, né, Luísa? E Não tudo sei nem se vai preparado. dar tempo, não sei nem se vai dar tempo para fazer a dinâmica. A gente não fez nada do que a gente tinha escrito. Meu Deus, tá vendo Afonso, como é bom ser imperativo, porque você não segue roteiro? Sem seguir roteiro. Mas, ô Luísa, não tem problema, tá? Com relação a isso, eu fico só preocupada com relação ao tempo, porque como tem poucos seguidores, o Instagram não deixa a live muito estável depois de muito Poucos depois de meia hora. ainda. Mas os que estão lá são de coração, eu amo de paixão, gente. Olha, vamos. Eu não sei se ainda tem tempo para a gente fazer a dinâmica da essência. Isabel, como a gente tinha combinado, vai ser a única coisa que a gente vai fazer que foi combinado. Sim, Eu pode peço fazer. que vocês respirem. Se tiverem com um pouco de água aí, tomem, respirem um pouco. Puxem o ar. Fazer igual eu ensino a minha filha a meditar. Cheira uma rosa, solta uma vela. Aí ela faz, mas ela consegue relaxar. Cheira uma rosa, sopra uma vela. Que tem gente que tem dificuldade, né, de controlar a respiração. Então, de forma calma, serena, igual a mim, sem hiperatividade, você respire de forma profunda, lenta, solte, puxe pela boca, não puxe pelo nariz, desculpa, solte pela boca, novamente, puxe, se conecte com a sua essência, com o seu eu, coloque os pés no chão, sinta a tua presença na terra, no momento presente, oportuno, deixe seus dedos, sinta todas as conexões vibracionais do corpo, da essência, do ego, do seu eu, do eu interno e do eu que os outros enxergam. Se conecta, sente-se pertencedora dessa consciência, dessa vida. Respira de novo de forma profunda, solta. E agora eu vou fazer umas perguntas. Não precisa ficar, né, se martirizando, mas só vem o que tiver que vir na mente. Primeira mão, você responde para você mesmo. Se pergunta agora nesse momento, você está conectado com você, com quem você é, de fato. Quem eu sou, de fato. Quem eu sou, de fato. Qual o meu propósito nesse mundo. O que eu estou fazendo não está me agradando, não está deixando a minha essência viver como deveria. Quais os meus principais valores? Quais os valores que eu realmente quero levar na vida, que não posso, não devo, não quero mudar? E o que eu tenho dentro de mim, que eu não posso perder? Imagina,
faça essa pergunta. O que você tem dentro de você que você não pode perder, que você não permite? E agora se coloca, imagina que tem um espelho bem grande na sua frente. Imagina agora, de repente, feito um lance, como você se enxerga nele. Depois eu vou anotar esses exercícios para vocês continuarem a fazer. Primeira imagem, como que você se enxergou nesse espelho grande. O que o outro pensa sobre você agora? Preocupa? Te tranquiliza? Seja que alguém te julgou, uma crítica, mas pergunta se aquilo realmente é importante na demanda da tua semana, se é isso que você realmente vai focar, se você vai focar em quem você é de fato, que é a primeira pergunta. Como estou satisfazendo o meu ser? O que eu estou fazendo? O que eu estou construindo do coração para o externo? O que eu estou fazendo todos os dias comigo, está me conectando ou me afastando de quem eu realmente sou? Agora respira de forma profunda, lentamente. Continua relaxada. Mexe seus ombros. Finca seus pés na terra, no solo, no chão. Agora, as perguntas que eu vou trazer para vocês sobre o ter. As primeiras perguntas eram sobre o ser. Depois a gente vai colocar para quem pedir lá no direct, para a pessoa fazer esse exercício sozinho. Por que possuir é tão importante para mim? Por que possuir é tão importante para mim? Pode ser que agora venha um objeto, algo que você queira tanto. Seja um carro, uma casa. Aí você vai perguntar por que é tão importante você possuir aquilo, se aquilo lhe consome ou lhe traz alegria. Se tudo que você tem porque você quer ser bem vista, ou porque você precisa estar na moda, ou você tem simplesmente por ter, é só um objeto agregado. Será que é só um objeto agregado? Quantas coisas você tem em casa que estão te possuindo? Você nem olha, que você nem usa. Mas elas te possuem porque você precisa ter. Os meus amigos não se importam se eu perder o que tenho. Seus amigos se importam se você perdeu o que você tem? Ou melhor, você se importa se hoje você perdeu o que você tem? Isso causa dor quando você pensa? Ou isso te deixa tranquilo? O que já tenho me basta? Eu já tenho me basta? O que eu tenho que já me basta, que eu posso me livrar? Por último, eu me aproximo das pessoas ou elas se aproximam de mim porque eu tenho ou porque eu sou? O que eu estou fazendo nessa minha construção de vida? Agora eu peço que você continue com seus olhos fechados e me movimente todos os seus dedos, sua mão, de dentro para fora. Movimento de dentro para fora. Mexa os seus pés e sinta toda a conexão de vibração, como se todos os teus vasos estivessem pulsando. Estão pulsando no teu ser agora. Você puxa bem o ar e afirma para você: essência, eu sou vida e eu te acolho. Respira e afirma de novo: essência, eu sou vida e eu te acolho. Essência, eu sou vida e eu te acolho e me finco na terra para viver as experiências emocionais que edifiquem a minha vida. Quando eu contar de 5 até 0, você volta à sua experiência carnal. 5, respira, vai mexendo todo o seu corpo,
4. Mexe como se estivesse num balanço, uma dança com a tua essência, com a tua vida interna, com os teus propósitos. 3. Vai trazendo consciência, vai voltando para a tua experiência. 2. Solta todos os músculos que estavam tensos, que agora você esteja mais do que precisa ter. 1. A essência vai fazer com que você transforme totalmente o seu propósito de vida. Respira, solta bem. E agora, relaxa. 0. O que vocês comeram hoje à noite? Vocês já jantaram? Pode voltar. Eu não jantei. Vocês jantaram? Hoje aqui foi uma mandioca colhida da própria terra, sabe? Aquela bem macinha, bem gostosa. Que maravilha. Muito bom. Luísa, muito bom. Gratidão, tá? Essa conexão com O a pessoal está nossa dormindo ainda aí, A Angélica dormiu, Afonso, Roseli. Se manifestem os vivos, por favor. Bora, pessoal! Voltando para a realidade. José Muito entrou bom, no... muito bom, gente. Bené com frango grelhado. Sabine e Afonso está morrendo de fome. Oh, meu Deus, que judiação. Ô, Afonso. Gente, gratidão imensa por este momento, viu, Luísa? Muito bom, muito bom. Adoro macarrão. Muito bom mesmo. Gratidão. Mesmo não tendo sido o que estava previamente ali conversado, eu acho que foi até mais do que o esperado. Nós podemos entregar bastante coisa para o pessoal, bastante conhecimento, agregar bastante valor, né, na vida deles. Espero que eles tenham captado a mensagem, nem que seja um pouquinho, né? Um pouquinho cada dia, 1% cada dia, a gente vai se transformando cada É vez melhor que mais. nada, né? É melhor que nada. Todo dia que Exatamente. eu aprendo alguma coisa, eu espero que tenha sido de grande valia, porque eu aprendo muito com cada pessoa, né, que me dá a oportunidade de contribuir, de ajudar, de ensinar. De certa maneira, eu, como imperativa, né, Afonso? Eu não consigo seguir muito, mas pelo menos eu entrei nas leis aí, viu? Eu dei mais do que o que eu tinha anotado. Ai, E eu te peguei de surpresa, né, Luísa? Porque a gente conversou, deu uma pincelada ali, e eu falei assim, ó, é em cima desse material. E assim ai, foi feito, graças mesmo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceito esse convite, né? De estar conosco aqui hoje, na segunda-feira. É muito importante o que você falou, o conteúdo, o valor que você agregou nessa live hoje foi amplo demais, foi maravilhoso, sim. Eu saí daqui com muito mais do que eu entrei, sabe? eu E isso é gratificante, tá? Muito Ai, que bom obrigada. que vocês gostaram. Você também, né? Um conjunto. Mas que bom que gostaram. Espero que vocês vão consigam dormir de forma mais leve, né? E depois, quem sabe, vocês fazerem um exercício sozinho com vocês mesmos para saber um pouquinho mais sobre essência ou ter se vocês estão sendo mais do que possuindo, né? Que é o mais importante. Com certeza. Gente, boa noite a todos. Gratidão por quem está aqui conosco até esse momento. Quem não pôde assistir ao vivo, ela estará gravada no meu feed, no da Luísa, e também no meu canal do YouTube, para que vocês possam estar assistindo, compartilhando com mais pessoas. Isso vai ser de grande valia, né? Compartilhar, levar o conhecimento a outras pessoas que não puderam ter esse acesso ao vivo. Isso é sempre bom.
Deixa o feedback de vocês nos comentários, tá? Com relação ao exercício, a Luísa se dispôs a colocar no direct, então é só pedir lá o eu quero para ela, né, Luísa? Ou Para pode, ela né? estar Pode pedir que eu vou mandar as compartilhando perguntas lá, tá? e a gente vai entregando isso aí para vocês. Tá bom, gente? Gratidão imensa. Mais uma vez, gratidão, Luísa. Gratidão a todos Obrigada que pelo estiveram convite. presentes. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês. Sempre, Um cheiro sempre. nos olhos. Boa A noite, Cleide está gente. falando tchau. Boa noite, boa noite. Gente. Acho que o pessoal quer ficar com a gente, Isabel. Eu também tô achando, tá vendo? Tchau, Lu. Tchau.